Deixa eu ver. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, né, para quem está assistindo em outro horário. Mais um plantão síncrono de inglês instrumental, plantão relativo à agenda de número 7. Como vocês já sabem, a gente tem na disciplina de inglês instrumental um total de 8 agendas, então essa é a penúltima agenda. E logo na sequência teremos a agenda de número 8, as recuperações também, né? Simulados e a prova final que vocês precisam realizar. Então, estamos caminhando aí já para o final do nosso curso de inglês instrumental e, como eu disse lá no início, deu para ter um apanhado sobre o que seria o inglês instrumental, as aplicações do inglês no cotidiano do trabalho, no cotidiano técnico, profissional de vocês, né? Lógico que o intuito da disciplina é apresentar uma linguagem mais, eu diria, geral, introdutória, em certos momentos básica, mas nem sempre, porque tem aspectos que são bem avançados, né? Mas que possa permitir a vocês uma comunicação no dia a dia do trabalho, no dia a dia profissional, né? E também despertar o interesse e mostrar a importância do inglês na carreira, na profissão de vocês. Pessoal, na agenda de número 7, a gente vai ver, inclusive, uma coisa sobre esse ponto do trabalho, que é o e-mail, né? Como sempre, eu vou fazer um apanhado do que tem na agenda, o resumo, né, mostrando os principais aspectos, comentando uma coisa ou outra ali que eu acho relevante, que possa passar despercebido. Vou falar um pouco do fichário, do fórum, e basicamente é isso que eu pretendo com esse plantão, tá? Bom, então na agenda de número 7 aqui, deixa eu compartilhar a minha tela, só um momento. Enquanto isso eu vou comentando, essa agenda traz aspectos importantes da língua inglesa, como eu disse, essa questão do trabalho com e-mail, mas não só isso, né? Todos esses pontos aí e mais outras questões que são de cunho gramatical, né? Um ponto vai ser uma revisão, outro não, enfim, veremos como vai se desdobrar isso na agenda 7. Tá. Bom, aqui a gente consegue perceber logo de cara, deixa eu ver, tá. Então a gente consegue perceber aqui no material que ele inicia com esse vocabulário sobre programação, né? Linguagem de programação. Por que linguagem de programação? Porque a gente vai ver nessa agenda o uso do if, né? Que é o se, que a gente chama de frase condicional. Isso está presente na programação, como vocês bem sabem, né? Muito melhor do que eu até. A gente vai observar de que forma são construídas essas frases que a gente chama de condicionais, né? Como a escolha de certas palavras muda o sentido, né? Como a escolha gramatical vai alterar o sentido. Então, é interessante nesse começo, nessa introdução, vocês lerem esses artigos, né? Observarem aqui algumas frases para fazer uma espécie de um teste em que vocês tentam traduzir aí e ver quanto conseguem compreender dessa tradução, né? Não vou passar em tudo, porque eu acho que aqui é algo bem de alta resolução, de vocês conseguirem resolver por conta própria, né? De autoestudo, eu diria, né?
a palavra me fugiu, mas é essa. Então, é algo que vocês podem fazer com calma, inclusive para enriquecer o vocabulário de trabalho de vocês, tá? Outro ponto que, além dessa questão de linguagem de programação, é apresentado nesse começo, de respeito a linguagens relacionadas a telephone calls, a telefonemas. Algo que eu diria que diminuiu muito, afinal de contas, a gente tem cada vez mais ferramentas de interação síncrona, ou seja, ao vivo, né, como é o caso que eu estou fazendo aqui, como é o caso do WhatsApp, Telegram, né, outros mais aí. Mas, mesmo assim, essa linguagem a gente pode utilizá-la, né, nesses contextos mais modernos, né? A forma de se comunicar do telefone para uma reunião ao vivo, para uma mensagem WhatsApp ao vivo, se alterou, logicamente, mas muita coisa foi preservada, né? Então, aqui há algumas expressões, né, como Hi, is Emílio there? Emílio está aí. May I speak to Emílio, please? Are you busy? Está ocupado? Você pode falar. Você conseguiu pegar minha mensagem, né? I'm calling because, estou ligando porque. Could you take a note? Você pode anotar, né? Isso quando você está ligando, mas também você pode fazer, atender o telefone, está do outro lado da linha, né? Então, who's this? Quem é? How can I help? Como eu posso te ajudar? Can you hang on just a second? Espera um pouquinho, né? Aguarda um pouco. Would you like to leave a message? Você quer deixar uma mensagem? Can I call you back later? Eu posso te ligar mais tarde, né? I'll call you right back. Vou te ligar logo na sequência. I can barely hear you. Eu mal posso te ouvir. Ok, I'll give him or her your message. Eu vou passar a mensagem sua para ele ou para ela, né? Então, aqui um básico aqui do telephone calls, né? Aqui há uma exemplificação com esse diálogo de Martin e Emílio, né? Em que vocês podem até, ele sugere criar um diálogo anterior para ver se bate com esse daqui e se aproxima, né? E eu acho que mais importante do que o telefone calls é a questão do e-mail, né? Inclusive vai estar lá na resolução do fichário dessa agenda. O e-mail é ainda uma ferramenta essencial no meio do trabalho. Professor, mas hoje em dia tem o WhatsApp, né? Está ultrapassado. Não. O e-mail, ele guarda um aspecto de documentar, de oficializar esse processo comunicativo no trabalho. O WhatsApp, o Telegram, eles são ferramentas informais, não só no sentido da maneira como você se expressa pela linguagem, e aí VC, abreviações, né, uma linguagem bem dinâmica, bem rápida, repleta de abreviações e gírias, mas também informal no sentido de não ser o oficial, de não ser o formalizado, tá? Então, o e-mail, ele guarda essa importância. Se eu quero formalizar, se eu quero oficializar, é prudente que eu utilize e-mail. Lógico que existem outras formas de comunicação, vocês viram na disciplina de comunicação, ato, ofício, enfim, mas o e-mail é uma dessas que você consegue tornar oficial, tornar formalizado o que você deseja transmitir de mensagem. Diante desse aspecto, é essencial saber construir um e-mail que preserve tanto a sua imagem profissional quanto a imagem profissional da empresa na qual você trabalha. O que eu quero dizer com isso? As escolhas das palavras podem ser catastróficas ou podem ser positivas. Então, eu estou enviando um e-mail de negócios. Eu não posso utilizar expressões que são informais. Eu tenho que utilizar expressões formais, sérias. Eu não posso utilizar uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia, tá? E como eu vou fazer isso?
Primeiro, evitar abreviações, né? Esse é um aspecto essencial do e-mail profissional. Segundo ponto é a gente observar essas estruturas que são recorrentes no e-mail. O e-mail sempre tem o opening, uma abertura, uma introdução, uma conclusão e uma despedida, né? Isso é base do e-mail aí, né? O agradecimento, como está aqui na postinha. Então, começando com a abertura do e-mail, a gente tem aqui essa primeira expressão, to whom it may concern, a quem possa interessar, que você envia formalmente quando você desconhece o seu destinatário, tá? Você também pode agradecer, thank you for your email or letter. Thanks já fica mais informal, tá? Então, não é adequado no e-mail de trabalho. Explicando o propósito, né? To answer your question, para responder sua pergunta, as we discussed, como a gente discutiu, as you requested, como você solicitou, I'm writing response to, estou escrevendo em resposta a, sem abreviações, uma linguagem um pouco mais elaborada, em response, por exemplo, aqui, as we discussed, tá? Mostrando grau de formalidade. Se você tem um anexo ou informações, você pode utilizar as I mentioned above, como eu mencionei acima. As you mentioned in your email letter, the file is attached, o arquivo está anexado, tá? Ou em anexo. E agradecimento, né? Regards, sincerely, né? Saudações atenciosamente, yours cordially, respectfully, yours faithfully, yours sincerely, né? Todos esses vocês podem escolher. Às vezes eu falo para o aluno escolher o sincerely, que atenciosamente, que é bem comum, né? E você vai ter uma maneira adequada de finalizar o e-mail. Tá. Professor, e se eu... Veja bem aqui nesse exemplo, né? Ele tem to whom it may concern, a quem possa interessar. Ele não sabe para quem está enviando. Ele está enviando para um departamento, por exemplo. E aí ele vai escrever, né? I'm writing about the spring meet, estou escrevendo sobre a reunião de sprint, né? O sprint, que vai ocorrer amanhã, tananã. Ele vai descrevendo, etc e tal. Termina com greetings, né? E assim finaliza o e-mail formal. E se eu sei o destinatário, né? Quando você sabe o destinatário, você vai usar dear, Mr. ou Mrs., dependendo do homem ou mulher, e o último nome. Então, dear Mr. Silveira. Isso daí, essa combinação, dear com Mr., que é o senhor, senhora, enfim, com o último nome, nosso sobrenome, mas o último, fica prezado. Então, no meu caso, dear Mr. Silveira, prezado Silveira. Deixa formal, quando eu sei o nome. Eu não posso iniciar somente com dear Vinícius, que é querido Vinícius, é muito íntimo. Lógico, se você já tem uma relação de maior proximidade que você desenvolveu ao longo do seu trabalho, tudo bem, mas depende também do contexto. Se você quiser oficializar, deixar aquilo ali registrado de uma maneira formal, é importante utilizar o grau de formalidade, mesmo você tendo intimidade com a pessoa que você está enviando esse e-mail. Tá? Bom, então, como construir um e-mail que é adequado ao ambiente profissional? Prestar atenção nessas expressões, né? Essas expressões vão permitir que esse e-mail seja formal. Algo que o tradutor ou ChatGPT talvez não consiga trazer para vocês, essa adequação ao diferente contexto que você tem. Isso vai depender muito da sua autocrítica e observação de aqui eu posso usar isso, aqui eu não posso usar aquilo outro, tá? Então, o e-mail aqui é muito importante. Eu acho que é uma linguagem essencial que vocês precisam dominar. E boa noite, Adriana. Vi que você chegou aqui depois. Além disso, ele fala também de um textinho, né, sobre mobile games aqui, que vocês podem ler com calma, que vem para
adicionar aí ao conhecimento de vocês, tanto da língua inglesa como do trabalho, tá? E na sequência, ele faz uma revisão do modo contínuo. A gente viu ao longo de todos os módulos presente, presente simples, presente contínuo, passado, passado simples, passado contínuo. Todos os tempos de verbais em inglês, presente, passado, futuro, presente perfeito, past perfect, passado perfeito, vão ter esses dois modos, o simples e o contínuo, né? E a gente já viu as diversas formas, então aqui é uma revisão, né? Como sempre se constrói esse modo contínuo? Sempre com o verbo to be, seja no presente, seja no passado, e o ing, que dá essa ideia do gerúndio em português, fazendo, jogando, brincando, lendo. Então, por exemplo, aqui, I am working, eu estou trabalhando, isso é presente. Ellen was playing, ela estava jogando, passado, né? Então, past continuous, present continuous na primeira frase, tá? Aqui ele faz essa revisão do present continuous, falando das diferentes formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Faz uma revisão do past continuous também, né? E a gente chega aqui nos condicionais. Ali eu passei rapidamente porque é uma revisão, né? Os condicionais, a gente tem... primeiro, o que seria, né, que a gente chama de conditional sentence? Essas frases que você tem a condição para que uma outra coisa aconteça. Então, por exemplo, aqui, if you work hard, you achieve your goals. Se você trabalhar duro, você atinge seus objetivos. Qual é a condição para atingir os meus objetivos? Trabalhar duro. Né? If you don't work hard, you won't achieve. Se você não trabalhar duro, você não atinge. Qual a condição para não atingir? Não trabalhar duro. Né? If you work hard, you won't fail. Se você trabalhar duro, você não vai fracassar. Qual a condição para não fracassar? Trabalhar duro. Então, essas frases que tem o if, existem frases sem o if, mas a gente vai focar nessas do if, que é mais comum, que é o se, e que expressa essa condição. A gente vai ter uma divisão aqui em 3 tipos. Existe um quarto tipo também, mas vamos focar nesses 3 que são mais usados. O outro tipo seria o zero, tá? Que não tem. Depois eu volto nele para explicar. Bom, o que o first expressa? Uma grande chance de algo acontecer ou se realizar. Sempre usando o presente simples e o futuro com will ou can também, enfim. Então, se você trabalhar duro, você vai atingir seus objetivos. Tem uma grande chance de acontecer. Não é 100%, porque a gente está falando de will, né? Futuro, pode ser que sim, pode ser que não. Se fosse o zero conditional, que não está aqui, seria assim, presente, presente. If you work hard, you achieve, você atinge. 100% de certeza, quando é o zero, que ele não colocou aqui. Quando é o first, é uma chance grande. Quando é o second, a chance já é pequena. Então, veja, a gente está partindo de uma certeza. If you work hard, you pass. Se você trabalhar duro, você passa. Mudei a frase um pouquinho. Uma certeza grande. If you work hard, you will pass. Se trabalhar duro, você irá passar. Não é 100%, mas é grande. E uma certeza menor. If you worked hard, you would achieve. Se você tivesse trabalhado duro, você atingiria. É possível que você vá atingir? Até é, mas você tinha que trabalhar duro, né? Tá? Então veja a diferença desse para esse. Aqui a gente está falando de algo mais no campo imaginário, né? De uma possibilidade bem pequena de acontecer. Tá? Sempre vamos utilizar passado e o would. Posso inverter, professor, começar com isso daqui? You would achieve your goals if you worked hard? Pode inverter a sequência, passando isso daqui para o início. Porém, sempre respeitando que, junto com o if, vem o passado e no outro pedaço da frase o would. A gente não pode mudar a sequência,
e desrespeitar as aplicações da gramática, né, o que a gente utilizou de gramática. Terceiro condicional, por outro lado, ele vai falar de algo impossível de acontecer, uma coisa que a gente está falando sobre um arrependimento com relação a uma coisa que a gente fez ou não fez. Então, por exemplo, if you had worked hard, you would have achieved your goals. Se você tivesse trabalhado duro, você teria atingido seus objetivos, mas você não trabalhou, então você não atingiu, tá? Então, aqui a gente está no campo do imaginário, né? Veja, a gente começou no zero, que não tem aqui, mas que eu falei que é 100%, é um fato. Fomos para uma grande chance, pequena chance e nenhuma chance, porque a gente está falando de algo irreal, tá? Então, essas são as frases condicionais. Aqui eu vou respeitar o had, sempre vai ter o had, mais o verbo no participo passado e mais o would have o passado, tá? Sempre dessa forma, né? Sempre dessa forma. Olha só, vamos ver aqui. If you don't change your computer, the battery doesn't last. Se você não muda, change não, charge, desculpa. Se você não carrega o seu computador, a bateria não dura. Isso daqui é um zero, o zero conditional, né? Falei meio misturado com o inglês, mas é um zero conditional. Se você não carrega, a bateria não dura. Ponto final, fato, 100% de chance. If I were you, I would do it now. Se eu fosse você, eu faria, mas eu não sou. Então, eu não vou fazer. Uma chance muito pequena de que eu faça isso. Porque eu não sou você, então, né? Pode ser que eu faça? Até pode, mas é pequeno. Second conditional, né? O condicional do segundo tipo. If I had tried hard, I would have a job now. Se eu tivesse me esforçado mais, eu teria um emprego agora, né? Mas eu não tenho, tá? Um second conditional também. Então, assim, as frases condicionais são importantes, né? Elas expressam essas causalidades, né? Uma coisa dependendo da outra, essa relação de causalidade. E aí, o tipo de escolha que eu faço gramatical vai influenciar no sentido da frase. Outro ponto que tem aqui são os advérbios, né? Advérbios em inglês, de um modo geral, vem com esse ly no final. O que é um advérbio, né? Aquelas palavras que eu vou modificar, de um modo geral, assim, os verbos, né? A situação ali, por exemplo, eu falo I will pass in the exam, eu vou passar na prova. I will certainly pass, certamente eu vou passar. Eu intensifiquei aqui. O advérbio ele pode intensificar, pode dar uma noção de tempo, de lugar, enfim, vai depender do tipo de advérbio. Então, em inglês, geralmente eu acrescento o ly ao final, transformando em mente. Então, eu tenho certain, certo, certainly, com ly, certamente. Evident, evidently, evidentemente. Obvious, obviously, obviamente. Day, dia, daily, diariamente. Alguns não seguem essa regra do ly e é igual tanto o adjetivo quanto o advérbio. Então, por exemplo, fast pode ser rápido ou rapidamente, vai depender do contexto. Se eu falo assim, I run fast, eu corro rapidamente, de forma rápida, né? Tá? It's a fast car, é um carro rápido, não rapidamente, mas é um carro rápido, uma característica. Free, livre, livremente. Long, longo ou longamente. Wrong, errado ou de modo errado ou erroneamente. Tá? Então, a gente tem esses que não vamos acrescentar o ly. Aqui tem um exemplo do uso do advérbio, né? He has done a fast work. Ele tem feito um trabalho rápido, tá? Aqui é um advérbio de modo, da maneira que ele está se comportando. Não, desculpa, aqui é o adjetivo, né? Ele tem feito um trabalho rápido, é a característica do trabalho. Embaixo, he has done his work fast, ele fez o trabalho dele de forma rápida, aí o advérbio, ou rapidamente,
que a gente está falando da maneira que ele fez o trabalho, que ele executou. Em cima a gente está falando do trabalho, uma característica do trabalho. Embaixo a gente está falando da ação, tá? Advérbio sempre tem a ver com a ação. Aqui, ele fala também disso que eu acabei de dizer, que o advérbio tem a ver com modo, lugar, tempo, enfim. Então, por exemplo, they did it quickly. Eles fizeram isso rapidamente. O que a gente está falando aqui? De modo, da maneira que eles fizeram. I worked everywhere. Trabalhei em todo lugar. Estou falando de localização, tá? E aqui é um advérbio sem o ly no final. Everywhere é um advérbio, né? Em todo lugar, tá? Ele também comenta que, dependendo se fosse o verbo to be, muda a posição que você coloca, né? Você tem que colocar aqui, enfim, com outros verbos você pode ir alterando a sequência. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Esse foi um panorama aí do conteúdo da Agenda 7, né? E agora eu queria passar aqui, brevemente, sobre o e-mail. Eu recomendo também, eu falei um pouco rápido assim, né? Apesar de ter me detido mais no e-mail, mas eu recomendo também o vídeo extra que eu gravei para a disciplina aqui, desculpa, me fugiu a palavra, em que eu falo de algumas expressões ali, falo um pouco da abertura, né? Então, eu recomendo vocês assistirem também. Eu deixei aqui como sugestão de fórum a participação de vocês em um quiz sobre as frases condicionais, né? Os diferentes usos, enfim, diferentes tipos de frase. Então, eu sugiro que vocês façam, né? Depois coloquem aí como é que foi, se foi bem, tal, gostaram da atividade, né? Outro ponto também que eu queria falar com vocês é sobre o fichário. O fichário, ele traz um tema essencial que é a utilização do e-mail, né? Vocês precisam elaborar, escrever um e-mail em inglês, se apresentando para uma vaga de emprego, tá? Então, eu peço que vocês tenham muita atenção na construção, observe as expressões que são formais e informais, né? Que forma eu posso iniciar, depois como eu irei finalizar o e-mail. Então, todos esses aspectos para que vocês consigam desempenhar e fazer esse e-mail da maneira correta, tá? Sem confundir, por exemplo, linguagem formal com informal, né? Ter essa clareza, aqui eu utilizo isso para iniciar, aqui eu utilizo